Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu, Fernando Parreiras, como sempre, no nosso episódio hoje, número 63, não imaginava que ia chegar aqui. Fredão também tem certeza que não, Brunão que está sentado ali tem certeza que não, e já já a gente divulga quem está aqui sentado conosco. Mas esse projeto aqui é um projeto abençoado e permitido pelo nosso líder, pelo nosso Pai, por quem nos inspira. Nós temos certeza que Ele está aqui, que é o Espírito Santo de Deus, nosso conselheiro amoroso, é aquele que nos orienta a seguir com esse projeto. Bom, nosso objetivo aqui, sentado nessa cadeira, é aprender muito. E hoje eu vou aprender certamente a respeito de uma área que eu não entendo nada praticamente, que é a área da medicina. Mas eu tenho certeza que a gente vai pegar também alguns trechos desse movimento profissional, levando para o movimento pessoal. Nós não temos roteiro, não sei quais as perguntas que eu vou fazer, mas tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui de possivelmente termos uma história maravilhosa se convertendo em testemunho, né? Hoje eu vou bater um papo com uma pessoa que eu encontrei na montanha, depois eu vi na célula, e é uma referência na área dele, e carrega uma, vou chamar de energia, alguns chamam de áurea, e eu encaro como uma espiritualidade de busca por entender quem que é esse nosso Pai. E a gente vai entender o que é isso daqui, porque eu procuro todos os dias, mas hoje eu vou bater um papo com o Rodrigo Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu irmão, obrigado por estar aqui. Fernando, é um prazer estar aqui, me sinto muito honrado, espero contribuir com o meu testemunho e de forma que esse testemunho possa levar muitas vidas para Cristo. Eu tive o privilégio de te conhecer numa das células, tive a surpresa de te ver na montanha, um homem inspirador, um homem que vive realmente a palavra de Cristo, e como eu te falei, então, estar aqui nesse momento, podendo compartilhar minha história, espero que enriqueça, né, possa enriquecer o Jornada Cast, uma história humilde, mas poder compartilhar minha história é motivo de muita alegria e satisfação para mim. Cara, e assim, o Jornada, né, ele não é um projeto, vamos falar assim, desenhado pelo homem, planejado. E é tão incrível isso, porque eu tenho um skill muito forte de planejamento, de querer pensar como é que as coisas funcionam e tal, ter o controle de tudo. E o Jornada não é assim, inclusive as pessoas que sentam, certamente são pessoas que o Espírito Santo manda e fala assim, essa pessoa aqui, né? E eu sei da complexidade da sua agenda, do seu dia a dia, e já era pra gente ter gravado antes, e você foi um que eu falei assim, não, Rodrigão, a gente tem que bater um papo, tem algo. Toda vez que eu falava assim, poxa, mas o Rodrigão tem a agenda ocupada, eu vou deixar, vou dar um tempinho para ele, depois a gente marca. Eu andava com o cachorro e vinha assim, Rodrigo Espírito Santo tem que estar no próximo podcast. Eu falei, pô, então, meu paizão, beleza, vou te respeitar e a gente vai bater esse papo e tenho certeza que vai ser muito especial. Meu amigo, eu vou deixar com você um pequeno presente, a famosa bolinha. Essa bolinha, essa daqui é a sua, de presente para você. Obrigado, Fernando. Essa bolinha tem uma representatividade só, nada místico para quem estiver assistindo, né, sobre isso, né? Mas ela representa esse projeto aqui que é por amor e por vidas, o Jornada Cast está nele, né? E esse PO e o R vem de, creio que é o que a gente precisa mais no nosso dia, permanecer, porque muitas vezes não, todo dia a dificuldade vem e a gente precisa permanecer, né? Andar com Cristo, ele veio para poder nos salvar e foi tão perseguido, quem dirá nós cristãos? Aqui no Brasil a gente nem é assim ainda, mas para poder permanecer não tem como, a gente tem que orar, ajoelhar no chão para poder pedir e buscar diariamente, e voltar na cruz e buscar essa retidão grande que a gente precisa, porque pecadores somos, mas ele, pela misericórdia dele, ele sempre nos redime pela sua graça e pela sua misericórdia. Então é só uma bolinha. Para alguns, você tem o costume de falar na rede social, então você dá palestra e tudo. Acho que não. O friozinho na barriga vai ajudar aqui. Né? Aí a gente fica apertando. E eu queria deixar esse livro com você também, que é um livro que eu escrevi já há um tempo, e hoje eu vi um dado interessante, uma pessoa, eu venho de tecnologia, uma pessoa falou assim, agora escreve livro com 2 dias. E aí eu entrei por curiosidade assim no Instagram da editora
mais de 50 mil livros publicados por mês. Eu falei, meu Deus, mas escrito por IA, né? Esse aqui foi antes da IA, tá, gente? Então, é só uma lembrança É um para privilégio. você poder ter lá junto contigo, tá? Muito obrigado. Vamos lá, deixa eu fazer aquela primeira pergunta clássica aqui. Quem é esse ser que carrega no nome o nosso maior amigo, que é membro da Trindade perfeita, que é o Espírito Santo? Mas quem que é o Rodrigo antes que se transformou? Bom, eu vou me definir de duas formas complementares. Eu sou um homem de 51 anos de idade, que sempre se pautou pela excelência acadêmica, buscando conhecimento. A minha formação, eu sou oftalmologista, né? Então, especialista em plástico ocular, que é uma área da oftalmologia que trabalha os anexos, né? Tudo que está em volta do olho, pálpebra, via lacrimal e órbita. Minhas duas formações foram na UFMG, na USP, foi onde eu também concluí meu doutorado. E sou pai da Júlia, uma menininha linda, de 6 anos de idade. Sou marido da Paula. A Paula é meu segundo casamento. E, glória a Deus, Deus reservou o melhor para o segundo tempo. Somos uma família feliz, que vive o amor por Cristo. Mas isso não define, na verdade, quem eu sou. A minha essência, ela eu vou falar que é uma essência recente, assim. Eu me considero, apesar de ser um homem de 51 anos de idade, a minha essência é de uma criança de 2 anos, que conheceu a Jesus há 2 anos, eu me converti há 2 anos, e de lá para cá, é uma criança que vem aprendendo cada vez mais sobre Cristo, sobre a palavra, e entusiasmada, né? Eu não sei se, espero que nunca acabe, eu vivo aquele primeiro amor por Cristo, uma busca por cada dia mais poder aprender e servir também, levar a palavra de Deus para outras pessoas que não conhecem e poder ser inspiração para outras pessoas também, ser um instrumento dele. Eu creio que essa transformação nossa, né, e esse primeiro amor, ele é muito bom. Quem me conhece sabe que eu também não sou convertido há muitos anos, mas assim como você, muito estudioso, gosto demais de ler, e eu creio que cada vez que eu leio a Bíblia, literalmente é o Espírito Santo falando, assim, a gente consegue entender a tradução vindo dele, né? Esse amor, essa paixão não é uma simples leitura. Antes eu pegava para ler simplesmente Bíblia, anos atrás, e não conseguia ter conexão, assim. E hoje eu vejo o tão quanto, né, Deus nos dá essa sabedoria mesmo, quando a gente pede de todo o coração. A gente começa a entender os livros de Jeremias, os livros de Lamentações, que são livros mais difíceis, e a gente, ali no nosso dia a dia, a gente vai aprendendo sobre isso. Mas eu vou guardar essa parte, que eu tenho certeza que tem um testemunho maravilhoso do Rodrigão ali. E o que te levou, Rodrigão, assim, um PhD é bem complexo de chegar até lá, né? Então, estudioso você ter feito federal, eu também, enfim, essa coisa toda. Mas o que você foi para oftalmologia de plástico ocular? O que encheu seus olhos assim para isso? Na verdade, a minha formação acadêmica eu buscava, durante a faculdade, né, eu queria ser cirurgião plástico. Mas eu entrei na faculdade um pouco mais velho, já tinha feito uns 3 anos de administração na PUC. Aí no meio do curso eu falei, não é para mim. E eu nunca tive medo de virar a chave. Falei assim, não, vamos lá, vamos atrás, é aqui, dali. Então eu me arrisquei na medicina, passei, e dentro da faculdade, então, eu comecei a ter uma certa afeição pela cirurgia plástica. Aí, no final das contas, assim, no último ano, eu falei, gente, eu tô sem dinheiro, começar a trabalhar e aquela coisa toda, eu vou ter que fazer 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Formei um dos mais velhos da minha turma, falei, não, isso não é para mim, eu vou para uma outra área. E aí foi onde o meu pai brilhou os olhos. Meu pai é oftalmologista, já aposentado. Eu falei, pai, como é que é oftalmologia? Ele falou, é muito bom isso e aquilo e tal. E eu acabei escolhendo a oftalmologia,
E quando eu entrei na oftalmologia, eu falei, meu Deus do céu, não tem nada aqui que se parece com a plástica, mas aí, ao decorrer ali do segundo ano, eu descobri que existia plástica ocular dentro da oftalmologia e eu direcionei, então, muita energia para isso. E ali eu me realizei, acabei a oftalmologia, comecei a fazer, chama fellowship, né, ou subespecialização em plástica ocular na UFMG, e eu percebi que eu precisava aprofundar meus estudos e tem uma sub-área dentro da plástica que é a órbita, por exemplo, uma lesão atrás do olho. Então tem um cirurgião que mexe com aquilo. E aqui em Minas Gerais a gente não tem uma formação de excelência em órbita. Eu fui para a Meca no Brasil, é a USP de Ribeirão Preto, e lá eu me encontrei. Fiquei lá durante um tempo, fiquei lá mais um ano e meio, emendei então a pós-graduação, o doutorado e voltei para aplicar. E sou muito feliz dentro da plástica ocular. Maravilhoso. Você fez esse turn na sua carreira, você tinha quantos anos? Que você estava contando aí, eu fiquei curioso e vou te explicar o porquê dessa pergunta, né? Eu mentoro algumas pessoas e tem gente que às vezes vira para mim e fala, poxa, eu queria mudar a minha carreira. Então esse movimento de carreira também é um negócio legal e às vezes conhecido para quem faz administração, tecnologia, poucos da área da saúde, porque é muito tempo para poder formar e muito formatado. Quantos anos você tinha e assim, Eu formei em medicina, tinha 27, entrei na residência com 28 e, se não me engano, com 28 ou 29 eu fiz a plástica ocular na UFMG e eu comecei a trabalhar. Tá precisando, já tinha recém-casado, aquela coisa toda, tem que botar o pão dentro de casa. Produzir. E aí me chamaram para operar na maior clínica lá de Ipatinga. Tenho muita gratidão pelo núcleo avançado de oftalmologia dos colegas Marcelo e Carlos Cota. E lá eu era a única referência no Vale do Aço, imagina. Aí que começa a chegar para referência? Os casos complexos de órbita. E eu não sabia conduzir. Eu falei, não, eu tenho uma vida aqui só, eu tenho que saber conduzir esses casos, né? Eu me lembro que eu tinha acabado de comprar um apartamento em Ipatinga, estava indo bem, assim, né? Crescendo bem lá. Eu comprei um apartamento e, junto a esse momento, eu me candidatei a uma vaga de doutorado lá na USP de Ribeirão. Porque seria um caminho de eu aprender a órbita também. E não é que saiu a vaga? Saiu a vaga, eu me lembro que entregaram a chave do apartamento para mim, eu chamei meus pais para conhecer o apartamento e falei, pai, mãe, esse é apartamento que eu nunca vou morar. E botei para vender. Deus é tão poderoso, nessa época eu não era convertido, Deus é tão poderoso que vendi em uma semana e com o lucro do dinheiro eu consegui me sustentar durante um bom tempo lá em São Paulo. Eu fui e fez total diferença na minha vida. Eu me lembro que muitos colegas falavam assim, Rodrigo, você vai perder o time disso, o time daquilo. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. E aí fui para lá. Eu lembro que lá em Patinga, depois de um ano e meio, tinha paciente me esperando. 20 pacientes me esperaram para operar, acredita? Uau. Eu encaminhando, não, vai com a escola. Não, a gente quer o Dr. Rodrigo. E aí voltei, operei, trabalhei durante um tempo, mas para tentar salvar meu casamento, eu falei, eu vou ter que ir para Belo Horizonte. Agradeci a oportunidade no retorno, voltei para Belo Horizonte e fui construindo. Bom, só que a minha ex-esposa, ela passou no concurso da área de Direito, ela passou para a AGU e foi para o interior do Pará. O casamento, infelizmente, não resistiu. Fiquei um tempo aqui, a gente vive um luto, né, por causa do divórcio, e Deus me incomodou e falou, olha, não sei se era Deus também, né, sai de Belo Horizonte. Eu estava incomodado aqui. E aí eu comecei a procurar, e incrível, os convites começam a aparecer. Fui convidado para ir para Tocantins, fui convidado para ir para o interior do Mato Grosso, um Sorriso, tinha 2 colegas lá da oftalmo, e eu quase fui para Sorriso num hub ali em Cuiabá. Teve uma ex-aluna que eu encontrei, falou, Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Eu falei, talvez eu monte uma clínica com 2 colegas ali em Sorriso.
Não, você tem que ficar aqui em Cuiabá, tem o maior hospital de olhos aqui, tá precisando de um cara com doutorado, não tem ninguém da plástica, ninguém que opera a órbita. Eu fui, conversei com o proprietário, eles fizeram de tudo para ficar lá, mas não foi. Não era lá, e recebi um convite para ir para Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul. Por que Passo Fundo? Eu já tinha auxiliado um colega que é de Porto Alegre, e eles ficaram na lembrança lá da minha presença e tal, me convidaram, eu falei, vou para lá. Fiz um teste de 3 semanas em Passo Fundo, falei, aqui que eu vou ficar. E nesse momento eu já tinha conhecido a Paula, ela já estava grávida, a gente foi para lá, a contragosto dela, mas eu não sabia. Fui para lá e cresci, foi muito bom. Veio a pandemia, e na pandemia eu vi que principalmente o meu pai estava precisando mais de mim. Aliás, Você é mineiro? Eu sou mineiro de Belo Horizonte, apesar do meu nome ser Rodrigo Espírito Santo, né? Mas a Júlia foi um sopro assim, de energia na vida do meu pai. Meu pai já é um senhor de 87 para 88 anos de idade. Ele virou um menino, sim, com a Júlia. E no contexto da pandemia, a gente deixou de vir para cá, retornar para BH, a gente voltava todo mês. E eu vi meu pai esmoecer de novo, né? Ele encolheu de novo. Falei, gente, não dá. E aí Deus colocou um livro na minha prateleira que chama Segredos da Mente Milionária. Sim. Não tem nada para fazer, clínica fechada, vou ler isso aqui. Cansei de ler medicina. Comecei a ler, aquele negócio mexeu comigo. Falei, meu Deus do céu, fiz muita coisa errada a vida inteira. E aí deu o livro para minha esposa. Eu lembro que eu estava lavando vasilha assim à noite. Ela chegou assim na porta da cozinha e falou, Rodrigo, chorando, eu fiz tudo errado minha vida inteira. E eu tive um insight, que era montar um curso online de técnicas de plástico ocular em cadáver fresco. Estava nascendo essa coisa de webinar, né, no Brasil, cursos, aquela coisa, tinha também show, né, como é, show de cantor e tal, enfim, acabou que eu tive uma ideia. Transmissões, né, tipo transmissões. Eu falei, as lives, eu tive uma ideia de montar o curso, mas lá eu não ia conseguir. Gente, eu vou atrás disso. Tinha alguns colegas cirurgiões plásticos aqui em Minas Gerais, em BH, já era ali na segunda para terceira onda da pandemia, eles abriram as portas da clínica para mim, e teve um cara, que ele é dentista, hoje ele é médico também, que é o Felipe Jäger, que ele fez uma diferença absurda, assim, um cara, um empreendedor do seu naipe, e está muito à frente do tempo dele, e eu me lembro que eu cutuquei num post ali do Instagram sobre uma técnica cirúrgica, e ele falou, cara, eu vou fazer um convite para você. Falei, olha, eu não sei o que você vai fazer, mas eu não tô aqui para pedir dinheiro nem nada não. Eu só queria um tempo de conversa com você. Falei com isso no direct do Instagram. Eu queria trocar uma ideia com você sobre o curso que você tem, o Surgery Play e tal, de cadáver fresco. Falou, a hora que você quiser. E aí, numa oportunidade, eu me encontrei com ele. Eu me lembro que ele cedeu 6 horas do dia dele para sentar comigo e me falar o que tinha dado errado e certo na vida dele. Eu formatei o curso e falei, gente, agora vai. Eu me lembro que eu tinha acabado de inaugurar aqui em Belo Horizonte o ITC-BH, que é um instituto de treinamento em cadáver, ali no Vila da Serra. Eu e um outro colega, a gente foi os primeiros clientes do ITC. A gente comprou o uso de 5 peças anatômicas e falou, vamos botar o curso para rodar agora. O curso rodou? Não. Mas pelo menos me tirou de Passo Fundo, porque eu sabia que eu tinha que voltar para cá. Sabia não, né? Eu sentia, né? Lá no fundo a gente sente que tem que voltar. E me abriu outras portas também. Uma porta foi fechada, mas Deus é a porta fechada e a porta aberta. Né? E aí é o seguinte, hoje eu desempenho a plástica ocular num contexto muito em conjunto com a cirurgia plástica. O curso não foi para frente, como falei, mas me abriu conexões, network. E você fez um negócio que é raro, hoje em dia é mais na prática, mas a pandemia tem 4, 5 anos já. Então, assim, que pessoas da área médica, de humanas, vamos falar assim, empreender
Porque as faculdades não ensinam isso, né? Não, Elas ensinam a você ser um bom médico, um bom cirurgião, mas assim, montar um hospital, uma não. clínica, Médico não sabe gerir empreender. negócio. Eu fico, às vezes, impressionado. Inclusive, te convido, a gente está montando uma ferramenta usando IA para médicos. Assim, tem um monte, mas é um Uhum. negócio meio diferente. E aí eu tenho apresentado para alguns amigos, assim, e muitos deles até falam assim, cara, eu nunca abri nem o chat GPT. Aí eu falo, poxa, mas cara, eu acho que sim. Então, existe uma distância, e eu creio que essa foi sua maior disrupção, né? Assim, Foi. de você olhar para isso e falar assim, deixa eu abrir minha mente aqui, deixa eu tentar outras coisas. Foi. E a sociedade, enfim, com o colega para o curso, pelo menos com a finalidade do curso, não foi adiante. E, mas, na verdade, isso tem pouca importância, assim. Criei conexões, conheci muitas pessoas muito valiosas para a minha vida, né? Ah, então, eu tive tempo para ler os livros de empreendedorismo, mudar um pouco minha cabeça, né? Mas também tive tempo para ter um olhar diferente com a própria pandemia. Tive alguns colegas que começaram a compartilhar algumas estatísticas, e uma das estatísticas mais confiáveis do mundo é a da Inglaterra. Então teve um colega que começou a compartilhar a questão de internação, eu estou começando a falar muita coisa técnica, peraí. Fique à vontade, fique à vontade. Brincadeira à parte, depois o pessoal joga no chat GPT, fica Sacanagem. tranquilo. Então, então teve um colega que começou a compartilhar alguns dados estatísticos das internações na Inglaterra na última fase ali da pandemia, e por aquilo que pareça, a maioria dos internados e dos óbitos eram de multivacinados. Então isso bugou a cabeça do Rodrigo, do médico, e comecei então a ter contato com outras informações, receber dados, e isso me levou, de forma bem resumida, Fernando, me levou para a questionar como é que o mercado, o mercado das empresas farmacêuticas funciona. A gente, claro, sabe como é que funciona, mas no contexto da pandemia, como é que funciona, né? Como é que estava funcionando de forma mais organizada. E eu vou criar uma conexão, uma ponte um pouco mais direta. Assim. Isso, de certa forma, me levou para a escatologia. O que é escatologia? Escatologia é o estudo final dos tempos. Então, eu conheci algumas pessoas, pela própria internet também, pelo Instagram. Uma delas é a Débora Barbosa, que conectava, mostrando, provando através de documentos, essa correlação entre o momento que a gente estava atravessando, aquela tribulação, aquela angústia que as pessoas viviam, com o estudo do final dos tempos, que é a escatologia. Quando eu entendi isso tudo, eu buguei. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que o buraco é mais embaixo. E eu fiquei angustiado porque é o seguinte, até então eu era um espírita kardecista. E durante a pandemia, um grande número de centros espíritas fechou. E as pessoas procuravam ali auxílio espiritual e não encontravam, né? Isso, de certa forma, me incomodou também, e junto com essa questão da vacina, escatologia, eu abri meus olhos para algumas verdades na vida, e foi quando eu falei assim, gente, eu preciso cuidar da minha filha. Eu preciso cuidar do crescimento espiritual da minha filha. Mas eu não sabia como. Eu venho de uma família, parte é católica, parte católico não praticante. Eu e minha irmã éramos espíritas. Falei, gente, como é que eu vou lidar com isso? Como é que, dentro desse pouco conhecimento que eu tenho sobre a escatologia, como é que eu vou preservar a saúde mental e espiritual da minha filha? Então Deus foi apresentando algumas pessoas na caminhada, uma delas é uma colega que inclusive congrega na Central, que é a doutora Sandra Valim,
e alguns pacientes passaram por mim e querendo me tirar do espiritismo. Uau. Nossa, você precisa sair do espiritismo, eu não te conheço Uau. direito, mas eu tive uma visão. Teve um paciente que falou comigo, eu tive uma visão com você, com o seu olhar. Eu acordei da cirurgia, eu vi um par de olhos, você vai tirar, tá? Vi um par de olhos vermelhos, e eu falei, essa pessoa encostou em mim. Ela falou, né? Essa pessoa encostou em mim, eu preciso encontrar essa pessoa. Depois de uns 4 meses de cirurgia, essa pessoa sentou na cadeira do meu consultório e falou, não vim aqui para consulta. Eu vim aqui porque eu tive uma visão e agora eu tenho certeza que eram os seus olhos que olhavam para mim. Era um par de olhos vermelhos. E, Rodrigo, a única coisa que eu te digo é, saia do espiritismo. É um engodo. Saia, você está sendo enganado. E eu falei, essa mulher é louca. Não tem nada a ver. E segui no espiritismo. E Deus plantava outras pessoas. Teve uma outra paciente também, muito querida, a Cleia, que tentou me levar para a central, mas eu odiava crente. Falei, gente, esse povo é muito chato. Eles ficam falando de Deus o tempo todo, falando e tentando levar a gente para a igreja deles. Povo chato. E eu morava no Luxemburgo, falava, esse povo, além de ser chato, atrapalha o trânsito. Enfim, eu, 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 eu não sabia que lá seria minha casa. Mas, enfim, eu lutei durante muito tempo com os convites, né, para frequentar a igreja, até que na Páscoa de 2023, Fernando, minha esposa falou assim, Rodrigo, vamos assistir Paixão de Cristo? Eu falei, não, já sei o final, eu não quero mais. Eu já vi esse filme 2 vezes. Que bonito demais. Mas aí ela falou, não, vamos assistir, tá no clima da Páscoa e tal. Então vamos. Colocamos o filme lá na Netflix para assistir, mas dessa vez eu fiquei constrangido. Eu não sei se eu estava um pouco já tocado ali pelo estudo da escatologia, aquela coisa toda, mas dessa vez doeu em mim. E eu me lembro assim que acabou o filme, eu moro ali muito próximo ali do Mosteiro do Luxemburgo. Eu lembro que é 00:03, Fernanda, aquele sino tocou com uma intensidade, cara. Eu te juro que eu arrepiei até a canela. Seus ouvidos estavam abertos. Se eu virei, eu debrucei na janela e falei, gente, deve ter a galera aqui no prédio com a cabeça para fora da janela, assustada com esse sino, porque era de uma altura que estava tocando, e eu olhava para a cidade assim, aquele breu, tudo parado, escuro. A gente não tem base. A Paula saiu do quarto e falou, Rodrigo, que barulho é esse? Eu falei, olha lá, Paula. Não foi, Paula? E aí ela falou, meu Deus, eu tô arrepiado também até a canela. Teve uma vozinha ali que falou assim, vai pra igreja. Eu falei, Paula, amanhã não tem como, que amanhã vai ter o almoço no seu pai. Domingo de Páscoa. Domingo que vem, vamos pisar naquela igreja lá. Eu sei que a gente não quer, mas tem alguma coisa falando pra gente ir pra lá. Tá. Feito. Passou uma semana, a contragosto, mas eu sabia que eu tinha que estar lá. Fui pra igreja. Entrei na igreja. O que tem na igreja? Cantoria. Para quem não sabe, é assim, ó. Pelo menos na igreja Batista Central, a gente começa ali o culto com os 3, 4 louvores, depois tem a pregação do pastor. Entrei na igreja, louvor. Falei, meu Deus do céu, relaxa. Você veio aqui para viver essa experiência, para ter essa experiência, né? E aí Daqui 1h30 eu vou embora. Não, eu tava contando o relógio para ir embora. De 10 a meio-dia. Eu tô aqui de 10 a meio-dia. Se eu tiver que fazer uma coisa, que só faço, não vou embora, né? Pois é. E aí é o seguinte, uma coisa que eu gostava no Espiritismo, né, tinha um estudo da palavra, pelo menos da palavra da Bíblia segundo o Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha aquelas discussões filosóficas todas, né, de conduta, de moral. Mas não tinha cantoria. Tinha uma musiquinha de fundo lá, de consultório. Eu gostava daquilo. Mas eu chego na igreja, a Batista, cantoria, era o Renato Mimessi que estava tocando. Mas teve uma hora, Fernando, que eu comecei a querer cantar. E eu me perguntei, meu Deus do céu, você está querendo cantar? E não é que no meio ali do louvor, como uma descarga elétrica, eu me lembro desse sentimento até hoje, me emociono com isso. Eu me ajoelhei e chorava de amor por Cristo. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sabia que era Cristo. E eu chorava de emoção e falava, meu Deus do céu,
como eu perdi isso minha vida inteira. Uau. Glória a Deus. De lá para cá, é um amor que cresce a cada leitura da Bíblia, a cada joelho dobrado. Desculpa, Fernando. Não. Eu brinco que tem gente que fala assim, homem não chora. Não é a gente. Isso É daí Espírito Santo, qualquer coisa é Espírito Santo. Você já carrega no nome, então fica Já tá no nome, tá tudo bem. E aí é um amor que eu venho descobrindo cada dia mais maduro, mais profundo. E eu já me considerava uma pessoa boa. Eu acreditava que eu ia para o céu. Eu era uma pessoa boa. Eu admiro muito assim minha família, principalmente meu pai. Ele é um homem sempre foi muito honesto, reconhecido pelos pares dele como um profissional sério, honesto, humilde, que cumprimentava desde o diretor, presidente do hospital, ao segurança, sempre com a mesma educação, a mesma humildade. Então eu cresci num ambiente, num lar, onde seja uma pessoa boa, faça a coisa certa, pague seus impostos, o céu está lá te esperando. Então eu descobri na palavra, na leitura da Bíblia e nos próprios cultos também, nas pregações e no relacionamento com os colegas ali, os irmãos de célula, que era muito mais que isso. Foi uma avalanche de conhecimento entrando, eu chegava a ficar até angustiado. Gente, eu quero ler a Bíblia, qual livro de Bíblia que eu leio? Eu não sabia como é que eu ia procurar. Mas o Espírito Santo vai guiando a gente ali e as coisas vão se acalmando com o tempo, né? Mas se acalmando, mas o desejo de buscar o conhecimento, que é muito rico. A Bíblia é muito mais que um livro histórico, né? Muitas passagens ali têm comprovação arqueológica, mas muito mais que isso, né? Muito mais que um livro escrito por homens, é um livro inspirado por Deus. É escrito por ele, literalmente, né? Eu venho da tecnologia, então, extremamente lógico, né? Assim como o Fred aqui. E eu questionava a existência de Deus. Assim, eu não cheguei a ser ateu, mas Deus primeiro é a natureza. Assim, Deus me provou a existência dele através da lógica. Ou seja, é o maior arquiteto, o maior matemático. Quando você vai ver escrito durante tantos milhares de anos, por mais de 40, por línguas diferentes, tempos diferentes, e tudo aquilo se cruza. Pois é. Toda vez que você vai ler, e que você lê um versículo, para quem não costuma estudar muito, mas você lê um versículo ali, e como é que você começa a cruzar aquilo, você fala... É um livro escrito ao longo de 3.000 anos, né? Isso. Por mais de 40 autores. 44, né? 44. Isso. Que não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, eles não conversavam entre si, até porque eram épocas diferentes, escrito em 3 línguas diferentes. Sim. E para quem entende um pouquinho de como escrever, de como citar uma referência, um artigo que seja, é humanamente impossível um livro com tantas referências cruzadas tantas vezes no mesmo livro ter sido escrito apenas por homens. É uma obra sobrenatural. Então, na verdade, eu concordo com você. Quando você a investiga mais baseado em ciência, a Bíblia, você descobre Deus. Você se constrange. Você descobre Deus. Deus. Não sei se aconteceu com você, mas comigo foi muito. Assim, você começa a ler e ele vai te dando o entendimento e vai te constrangindo de maneira educada. Porque ele vai te quebrando. O que o Espírito Santo fez com você, desde o momento que ele falou, esse negócio de escatologia aí, vai lá. Agora eu vou pedir alguém para poder ir lá na sua clínica. Ele não foi lá e te pegou pelo braço. Ele foi lá a ponto de você falar assim,
Meu Deus, hoje deixa eu me sentir constrangido e grato ao mesmo tempo, porque ele me fez cantar a canção. Não é assim? Olha, Ele vai de Renato, maneira eu te amo, simples. Renato. Renato é um baita, um crentaço daquele assim, que vive muito a igreja, vive a palavra, se dedica a vida por Cristo. É um cara muito inspirador, um baita é, cantor. Então, realmente os louvores dele são muito bons, ele desenvolve muito bem no palco. Então, agradeço o Renato. Foi durante um louvor dele que ele estava tocando que eu me converti. E, na verdade, eu agradeço mesmo ao Espírito Santo, né? Que naquele momento ali, como uma descarga elétrica, eu descobri esse amor. E aí eu entendo hoje os crentes. É um amor tão intenso, mas tão intenso, que te preenche todo buraco, todo vazio. Qualquer vazio, se tiver um só, ele vai ser preenchido. E é um amor tão grande que você quer que o próximo sinta esse amor. E aí é onde você naturalmente vai falando de Jesus, da palavra, e vai transmitindo, né, isso para outras pessoas. O que aconteceu com você, assim, acontece comigo, acontece com muita gente. Creio que cada episódio desse daqui ele é gravado para poder, com o Espírito Santo, usar as pessoas certas que precisam de assistir. A gente não está falando aqui de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 1 milhão. A gente não está falando sobre isso. Mas acaba que essa visão crente, do crente chato, vamos dizer assim, que eu também tinha no passado, né? Ah, crente, não, vai ser aquele lá que vai bater lá na porta da minha casa e vai ficar pregando para mim o tempo inteiro e tal. O próprio Jesus, né? Ele viveu como exemplo. Ele pregava muitas vezes sem usar palavras, né, pelo comportamento. Então eu creio que nós temos sido chamados como um exército mesmo para pastorear até fora da própria igreja, que é o que a gente estava conversando aqui antes, né? Assim, a importância de estar numa célula, de ser acompanhado, de ter um pastor, de ter isso tudo é extremamente importante. Porém, nós temos o próprio Espírito Santo. E quando a gente vive, mesmo como pecadores, mas nós somos redimidos na cruz por Cristo, né? A gente consegue viver no dia a dia e as pessoas acompanharem o nosso comportamento e a gente levar, ser esse instrumento do Espírito Santo no nosso dia a dia. Não necessariamente ali, seja num púlpito, seja pregando, dando uma palestra, mas dentro do seu consultório, Pois né? é. Então, após minha conversão, né, acho que acho não, isso teve um impacto muito positivo na minha vida, né? Hoje, depois da minha conversão e atualmente também, hoje eu sei como é que Deus deseja que eu me relacione com Ele. Isso em vários aspectos da vida. Então, por exemplo, em casa, como pai de família, como marido, como filho, como irmão, como cunhado, como é que eu vou me posicionar? Como é que eu posso inspirar mais pessoas para procurar Cristo? Claro que os valores que em mim já eram valores morais, né, de ética, já eram muito bem consolidados, foram aprimorados. Eles se tornam mais É. sensíveis. E então hoje eu acho que minha família é uma família mais imune às coisas desse mundo, é porque o mundo jaz o maligno, né? Então a gente sabe como lidar melhor com o mundo. E em outro aspecto também, no aspecto profissional, eu vivi uma fasezinha de uma certa angústia. E eu, todos os dias lá no meu secreto, no meu devocional, eu perguntava para Deus, Deus, como eu posso te servir melhor? A ponto de chegar um momento eu falar, gente, será que eu não consegui me ver servindo dentro da oftalmologia? A área médica, apesar da gente ter muitos colegas evangélicos, né, crentes, é uma área que não vive muito a fé, É meio agnóstica, né? meio agnóstica. E eu ficava com certo receio de falar sobre Jesus no consultório. Até porque a ciência vem na frente. E Eu quando tinha a gente, receio de né? ser, de certa forma, julgado, rotulado, cara chato no meio da consulta, até porque eu lido no meu consultório, não só com questão estética também, da blefaroplastia, né, mas eu lido também com pessoas que estão ali procurando uma solução para um tumor maligno atrás da órbita,
uma metástase na órbita, que acontece também. E eu questionei Deus, assim, Deus, como é que eu posso servir? É para eu sair da medicina? Eu saio? Não, Mas todo dia eu ajoelhava e pedia a Deus, Deus, me mostra o meu propósito, capacita pessoas que possam me guiar nesse caminho, abre meus olhos, abre meus ouvidos espirituais, né, para eu ouvir, ver aquilo que eu não estou conseguindo ver. E aí teve um dia, Fernando, isso não tem muito tempo não, que chegou um, um paciente, eu operei, essa paciente ela não tinha nada grave, não, era uma veia lacrimal que eu operei, e aí o filho dela, observando a consulta, falou, doutor, você gosta muito de explicar sobre anatomia no consultório, minha consulta demora um tempão, demora 1 hora e meia, e aí ele falou assim, doutor, eu vou pagar uma consulta para o senhor, tem uma mãe de uma amiga aqui, que está com dor, acho que a gente acha que é maligno e tal, já fez quimioterapia, não está melhorando não, está botando o olho dela para fora, a lesão está saindo pelo nariz, pode atender ela aqui? Eu falei, claro. Aí ela recebia numa outra oportunidade, consultório, ela levou os exames, eu olhei, e realmente o prognóstico dela era muito reservado. Ela provavelmente viria a óbito, pelo menos estatisticamente, né? Viria a óbito em breve, assim. Mas foi aquele momento que o Espírito Santo falou, fala de Jesus para ela, vê se ela já entregou a vida para Cristo. E eu fui puxando a conversa ali e tal, expliquei para ela que o prognóstico era realmente muito reservado, mas que muito acima disso, o mais importante é ela viver a fé dela, que ela era católica, né? Buscar Cristo, entregar a vida dela verdadeiramente para Cristo. Enfim, acabou a consulta, não cobrei naturalmente, falei, não, precisa me pagar não, na verdade eu que ganhei aqui, né? Eu poder vivenciar aquele momento ali, poder ter aquele despertar ali, né? De como eu poderia usar minha profissão para servir o reino. Eu falei, gente, eu gostei disso. Eu gostei de ter falado, e aí, todo paciente, estético ou não estético, eu tento arranjar uma brechinha ali para falar de Cristo. Como no meu consultório, eu lido muito com tumor e trauma, né, fraturas na região dos olhos, eu aproveito às vezes a dor do paciente para apresentar. A gente aprende as coisas na sabedoria e na dor, né? Como ser humano, a gente tem essa inclinação carnal, a gente geralmente aprende na dor. Então eu aproveito ali e venho descobrindo isso. Eu vou usar a minha autoridade dentro da medicina, dentro da oftalmologia, no meu meio ali, né, da plástica ocular, para apresentar Cristo para as pessoas. Transmitir um pouco desse amor que eu sinto por Ele, e eu sei que Ele tem por mim, como filho de Deus, para essas pessoas que às vezes não conhecem ou estão mornas na fé. Eu vou ali e apresento a palavra para eles, vamos entregar, vamos viver, vamos para a igreja, chamo para a célula também. Teve um paciente muito querido que atualmente está com ela, o genro, as 2 filhas na célula, levei a convite, falei, vamos lá, a senhora vai gostar. E sempre que eu posso, eu falo. E até minha postura também, como eu me posiciono com o paciente, seja no Instagram, seja no WhatsApp. Olha, Deus te abençoe, Jesus Cristo vai abençoar a sua vida, vai dar tudo certo. Eu procuro sempre colocar Jesus no meio ali, para que aquela pessoa, a palavra não volta vazia, né, Fernando? Nunca volta vazia. E aí, eventualmente, pode ser que aquela pessoa fale, por que um cara desse daí, com PhD, um cara respeitado no meio oftalmológico, por que esse cara está falando de Cristo? E recentemente eu tive o privilégio de operar uma paciente que é influenciadora aqui em Belo Horizonte, e para minha surpresa ela é também ela é crente também, e eu vejo que ela também fala de Deus e Jesus para as pessoas, porque eu acho que o nosso papel é esse mesmo, né? Jesus, ele não teve nenhuma vergonha de falar, né, da importância, né, de viver a fé, de buscá-lo, né? E ele entregou a vida dele para nós. Eu não vou entregar a minha boca para ele?
para falar dele, eu vou estar sendo um covarde. Vou estar sendo, no mínimo, ingrato. Então, é isso. A gente não pode ter vergonha em qualquer momento, seja numa padaria, seja num posto de gasolina, no consultório, no bloco cirúrgico. É levar a Jesus, né, a palavra, para que as pessoas conheçam e também consagrar, né, tudo que eu tenho, tudo, as minhas cirurgias. Às vezes no bloco cirúrgico ali, as pessoas estão no automático, né? A gente está lidando com vidas ali, né? Ah, entra um paciente aqui, esse daqui, o outro conversa, essa cirurgia aqui, pá. Ninguém, Fernando, fala assim, olha, vamos fazer uma oração aqui, vamos dedicar essa cirurgia a Deus, a Jesus, enfim, não existe isso. Isso, a minha conversão também mudou um pouco, mudou minha postura. No bloco cirúrgico eu estou ali naquele momento, agradeço a Deus pela oportunidade de poder ser instrumento, que eu realize aquele procedimento com excelência para honrar tudo que me foi dado, para honrar o nome dele, para que as pessoas o conheçam pelo meu trabalho, e peço também para que o Espírito Santo nos guie ali naquele procedimento, guie o anestesista, a circulante, a instrumentadora, me guie durante o procedimento. Às vezes num procedimento mais complexo não existe aquela receita de bolo, existe um sangramento atípico, existe uma anatomia que está um pouco anômala ali. A gente com conhecimento, mas guiado pelo Espírito Santo, a gente vai lá e dá tudo certo no final das contas. E hoje eu tenho essa convicção, a gente se sente mais seguro, entra numa cirurgia mais complexa, não, vou orar aqui, a gente tem que orar para tudo, né? Orar, pedir intercessão para que tudo transcorra bem, porque no final das contas ali é o amor de alguém que está ali na mesa, né? É um pai de alguém, é uma mãe de alguém, é um filho, e a responsabilidade é muito grande. Então é ali que a gente tem que realmente entregar tudo, consagrar cada detalhe da nossa vida, né? O trabalho, a cirurgia, os amigos, a família ali, qualquer coisa. Coloque tudo nas mãos dele, que ali com ele a gente vai estar amparado, muito bem amparado. Rodrigão, Deus, irmão, tirou as escamas dos seus olhos para você poder ser instrumento na vida das pessoas para recuperar visões muito maior do que os olhos delas podem enxergar, velho. Isso é o que Deus tem feito na sua vida. É nítido ver isso. Ele está usando um PhD, um cara extremamente formado, um pai de família, mas está tratando você com educação, tirando essas escamas e falando assim, agora você vai usar seu consultório para a gente poder fazer essas pessoas enxergarem além do que elas são, da construção delas. Você está apresentando o maior ser que já existiu para elas, que é o amor verdadeiro, né? E é o que você falou, você está cuidando de vidas ali que a pessoa ela passa a enxergar mais, ela passa às vezes até uma estética melhor, mas pode ter certeza que continue, porque a maioria delas vão sair transformados não pelo espelho, cara, mas é pelo interior mesmo. É assim como está acontecendo com você. Durante você estava falando, estava vendo isso daqui na minha cabeça o tempo inteiro. Eu pensei, poxa, como que Deus é maravilhoso de usar mesmo um ser humano tão bem formado, mas do jeito dele, com o carinho dele, para poder dar olhares diferentes para as pessoas, cara. Isso não tem preço. E esse é o pregar o evangelho, né? Esse é o exemplo. Você prega o amor de Cristo, ame a ti mesmo, ame ao próximo. Então, a partir do momento que você entrou naquela igreja, você começou a se amar mais, você começou a entender quem que é o verdadeiro amor, e hoje você serve entregando isso. Eu mesmo sou um cara que muitas vezes eu acelerado demais, eu falo, Deus, como é que eu posso te servir mais? Como que eu posso fazer mais? Eu acho que eu estou fazendo pouco. Aí de repente você está andando 11h30 da noite e alguém está catando latinha na rua de sua casa que nunca você tinha visto aquela pessoa. Aí o Espírito Santo fala com você assim, ajuda aquela pessoa. Aí o espírito da enganação vem junto e bota na nossa cabeça assim,
Você vai dar dinheiro para ela, né? Não tá precisando de dinheiro, não. Aí você passa do lado e você fala, poxa, tá tranquilo. E aí você tem aquela vontade de dar boa noite para a pessoa vira para você e fala, boa noite, como é que você tá? Te quebra. Aquilo dali Te quebra. é o Espírito Santo, na educação dele, falando assim, tá vendo para que eu te trouxe? Às 11h30 da noite. É para você servir uma palavra para essa pessoa. Deixe de ser envergonhado, coloque isso daí em prática. Eu te treinei tanto, eu te dei os recursos, e você está às vezes querendo algo mirabolante, muito especial. Mas eu sou Deus, eu sou simples. Eu estou lendo um livro que chama Quando o Céu Invade a Terra. Em um dos trechos, o autor diz assim, que Jesus, ele veio na Terra com Deus, e não como Deus. Isso é muito forte, porque ele se limita na sua onipresença, onipotência, onisciência, vem, sente todas as dores, mas ele nos ensina que ele está ali com Deus, a pedido do Pai, e não como Deus. Então, quem somos nós? Sendo um PhD, sendo um estudante de PhD, seja qualquer pessoa que tenha títulos condecorados, nós somos isso daqui. A gente tem que se permitir ser usado. Sua história é bonita demais, irmão. Assim, continue sendo muito usado aí. A gente vai continuar, mas já vou te adiantar, nós não vamos cortar o episódio. Como assim? Na hora que você parou aí, quem estiver assistindo até agora vai entender o que aconteceu. Vai ter que né? Mas, brincadeira à parte, é porque você começou a passar do profissional para o pessoal. E foi bonito demais de ver isso. Você encaixando assim a narrativa de como que o Espírito Santo que você carrega no nome está te transformando demais. E foi massa porque eu vim hoje aqui, ó, raramente eu tenho roteiro. Na verdade, eu acho que eu nunca tive. E aí eu fiz um negócio que eu anotei aqui, eu estava aqui, tô de óculos, o Fred estava me zoando que eu tô ficando velho, mas homenagem ao Rodrigo, né, o Fital, mas brincadeira à parte. Depois que eu fiz 40, eu tive que passar a usar. Mas é porque eu queria ler uma palavra que você é muito conhecido hoje, referência nessa área, que é blefaroplastia. Agora eu acertei que você me falou a respeito, ele estava explicando um pouquinho antes. E eu fiquei aqui um tempão com o celular no colo, aqui, doido para poder ler blefaroplastia, e não saía, e de repente o Espírito Santo desceu. Mas você é uma referência nessa área. Minha esposa, por exemplo, te segue e adora uma plástica, falou, nossa, eu já tenho que reservar um dinheiro para ir um dia lá no Rodrigo. Eu falei, poxa não vida, preciso de dinheiro mesmo, só aparecer lá. eu preciso de consertar e tal. Mas essa é uma... eu queria, a gente vai voltar ali depois nesses papos, mas apesar do nome difícil, é um negócio que, quando você trouxe no início aqui do podcast, que você foi pegando sua carreira vasta e como se diz, funilando ela, é um negócio que está muito promissor hoje em dia pela estética, mas ela tem um impacto também no cansaço dos olhos, não tem? Tem. A blefaroplastia ela tem uma indicação estética e funcional. Então, no caso das pálpebras superiores, né, quando há uma redundância, uma sobra de pele ou uma queda um pouco maior da sobrancelha, que acontece com o tempo, às vezes acelerado um pouco mais pela característica anatômica do paciente, esse paciente então nos procura. E o ganho, a gente sempre tenta associar o ganho estético com o funcional. Tem pessoas, claro, há pacientes ali, 27 anos de idade, você é um bom candidato, né, Fernando? Sim. Que tem um excesso de pele, não se incomodam funcionalmente, não tem o cansaço, né? Porque a pessoa tenta compensar o excesso de pele, né, que acaba gerando um peso, contraindo então a região frontal. A pessoa tenta compensar isso. Isso ao longo do dia cansa um pouquinho. Mas então a gente tem esses dois públicos, né? O público meramente estético, o público funcional. A gente, no público estético, claro, a gente vai focar na estética ali, porque não tem nada que melhorar funcionalmente falando. Os resultados são sempre muito bons. E no caso de um paciente que tem alterações funcionais, né, muita pele, a gente deixa ele mais bonito também. O propósito é esse, né? A gente ali a gente caminha junto, função e estética. E quando é só estética, também a gente
tem que ter sabedoria, conhecimento para não causar nenhum dano funcional. O paciente ele chega querendo apenas ficar bonito, não dá para gerar um problema para esse paciente, né? Então, a formação permite isso, né? O conhecimento anatômico, conhecimento de técnicas diversas, o entendimento de como funciona o envelhecimento da nossa face, para que a gente possa aplicar com excelência no paciente, honrando a Deus. Quem honra a Deus, como é que é? Tem um ditado, a excelência honra a Deus e inspira pessoas. Então a gente busca isso, né? Entrega todo o conhecimento ali em prol, mas com humildade também, não é falando isso com soberba, não, mas com humildade, entregar sem instrumento de Deus, seja no resultado estético, seja com resultado funcional. Na Bíblia, lá em Colossenses diz, faça tudo como para o Senhor e não para os homens. Ou seja, Naturalmente vai fazer com excelência. Naturalmente você vai fazer com excelência, né? Deus não aceita nada pela metade. Então, se você faz com excelência, como para o Senhor, pode ter certeza que você vai fazer o máximo que você consegue. E os homens serão beneficiados, né? Mas você não está fazendo para os homens. Pessoal, quem estiver assistindo, o Rodrigo realmente é uma grande referência em blefaroplastia. Estou aprendendo aqui a falar. E o Instagram dele está passando aí, mas reparem, né? Além da estética que ele comentou, tem toda essa parte funcional aí também. O Fredão tá precisando de fazer, ele tá com 44, carinha de 70, os olhos caídos, mas nós vamos fazer uma vaquinha para ele, para poder mandar lá no facelift cabe melhor ali. tem que fazer daqueles igual o filtro do TikTok, que tira até a bolinha, só sobra 2 bolinhas assim no nariz, de tanto filtro que tem. Mas brincadeira à parte. Meu amigo, eu queria que a gente partisse aqui para um final, e o tempo vai passando aqui, maravilhoso o seu podcast, você não faz ideia. E teve uma coisa que você me tocou muito, que é assim, um dia você já pensou em largar a medicina para poder se dedicar ao reino, né? E eu tenho certeza que isso é bem natural. Deus, acho que para usar como instrumento, ele nos prepara, nos desafia, passa pela forja. Afinal, não existe ouro se não estiver lá no calor, né? Então ele faz isso com a gente o tempo inteiro. A gente vai passando 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a gente vai sendo moldado. Aquilo que nos incomodava, a gente cria uma armadura, assim como Efésios 6:10 diz, revista-nos com a armadura de Cristo, e ele bota uma armadura que a gente consiga carregar com o momento que a gente tem, com o estudo que a gente tem. Aí de repente lá na frente ele te dá mais um desafio, aí ele bota uma segunda armadura, agora mais pesado, mas você está mais preparado, os joelhos estão melhor, até chegar no momento que você fala, pô, agora eu estou aqui e estou brabão mesmo, né, para poder servir a Cristo. Na minha visão é sempre um preparo. Como é que é isso? Aí na sua vida, esse pensamento seu a gente já falou disso, mas assim, o que veio na sua cabeça de largar a medicina aí? Quem que seria esse Rodrigão daqui a uns anos? Na verdade, eu deixei de fazer um plano muito concreto, né? Eu entreguei nas mãos de Cristo, do Espírito Santo. Eu não tenho essa sabedoria para falar assim, eu vou seguir isso. Eu quero e amo viver a igreja, eu amo viver a igreja, eu amo a vida em célula da igreja. Eu aprendo muito com os irmãos que estão caminhando ali na fé. Você é um deles, Fernando. Amém. Eu tive o privilégio, então, de subir a montanha com você sendo um dos coordenadores. E Deus é tão bom comigo, assim, porque eu cada dia, lá dentro da igreja mesmo, a gente vai conhecendo pessoas, as pessoas vão nos inspirando, vão nos levando por outros caminhos, né? Então eu deixei de fazer um plano concreto. O que eu vou fazer, o que eu tenho de melhor, né, com a medicina, já que as pessoas olham para mim e acham que eu sou uma autoridade dentro da medicina, resumo, né? Tem muita gente boa aí no campo da plástica ocular. Mas as pessoas olham para mim e falam, o Rodrigo é um cara que dedicou a vida dele ao ensino, à formação acadêmica dele, e quando eu abro a boca para falar de Cristo, as pessoas falam assim, pô, se esse cara está falando, vão prestar um pouco atenção. Então é essa deixa que eu tenho que aproveitar mesmo,
E eu não preciso fazer um trabalho grandioso, mesmo um trabalho de formiguinha como esse, né? Plantando ali Jesus na cabeça das pessoas. Olha, volte sua vida para Jesus, busque a Ele. Como é que... frequentemente eu pergunto assim, falo com os pacientes, você já se perguntou como é que Deus quer que você se relacione com Ele? Você já se perguntou? Eu não sabia. E é no estudo da Bíblia, da palavra, que a gente aprende como que Deus deseja, né, se relacionar com a gente. Então, eu estimulo as pessoas a fazer isso, usando essa minha autoridade na medicina. E se porventura um dia o Espírito Santo falar assim, olha, medicina já acabou para você, e abrir outras portas, fecha uma porta e abre outra, se for para servir o reino, se for para servir ao meu Deus, eu não vou titubear. A mesma coragem que eu tive de mudar tudo e ir para Ipatinga, depois muda tudo, vai para São Paulo, muda tudo, volta para Ipatinga, muda tudo, vai para Belo Horizonte, vai para Passo Fundo, volta para Belo Horizonte, os colegas, todo mundo falando, você vai perder o time, você vai perder isso, você não vai se emplacar. Eu sempre tive consciência do meu valor, do que eu poderia entregar para as pessoas. Então, se um dia Deus virar para mim e falar, olha, o seu jogo dentro da medicina já foi, sirva de outra forma, eu vou. Teve um paciente, Fernando, o Gustavo, ele é cabeleireiro em Contagem, um cara bom de serviço, gente. Depois eu vou compartilhar o perfil dele. Eu estava recém-convertido e ele é um cara que já andava na fé há mais tempo. Ele falou para mim e falou assim, doutor, que bonito, você está apaixonado por Jesus, aquela coisa toda. Eu vou te fazer uma pergunta, para te incomodar. Jesus está aqui na sua frente e vira para você e fala assim, e aí, você larga com a sua família para me seguir? Eu falei que não. Vou largar minha esposa e minha filha? A nossa fé vai amadurecendo e muitos podem não entender isso. Hoje, se Jesus falasse assim para mim, largue sua família e me siga, eu largaria. Já perguntei para minha esposa, ela também largaria. Então, o maior desafio que eu tenho como pai hoje é preparar-me, ajudar o Espírito Santo a, 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 a educar minha filha nos caminhos do Senhor, para que ela um dia, não sei se ela vai estar vivendo o momento ali do apocalipse, né, nessa geração, que ela tenha a certeza absoluta que nada mais é importante do que entregar a vida dela para Cristo. Ela pode estar passando por um momento complicado ali da história, ou mesmo dificuldades no dia a dia, né? Mas se ela tiver entregado a vida dela para Cristo, o meu papel como pai vai ter sido cumprido, terá sido cumprido. Se ela vai ter sucesso profissional, isso pouco importa. Recentemente teve uma série, né, sobre famílias na igreja, e é isso, a gente às vezes faz planos para os filhos, vai ser isso, vai ser aquilo, eu preciso cuidar da segurança do meu filho, da profissão dele. Claro, a gente precisa cuidar dos filhos, né? Dar eles a educação e cuidar da segurança deles, mas mais importante que isso, a gente fala assim, olha, eu fiz tudo e cumpri meu papel. Levei o meu filho ou minha filha para conhecer Jesus. Então, com base nisso daí, o meu propósito é esse. Eu levar mais pessoas para Cristo. Peço todo dia, Fernando, Senhor, que eu possa ser instrumento, teu instrumento para levar mais pessoas para te conhecer e que eu possa conduzir minha família, mas principalmente minha filha, para cada dia mais te amar e entregar a vida dela mesmo. Porque ela é criança ainda, né? Ela ainda não entende muitas coisas. Mas que no futuro, não sei se eu vou estar aqui ou não, mas ela possa realmente olhar para trás e falar assim, meu pai fez o que existia de mais valioso para minha vida, que é me apresentar a Jesus. Meu papel é esse. Fala Deus, né? Porque eu costumo fazer uma pergunta aqui, eu ia te fazer ela e você respondeu, que é se a Júlia tivesse que te escutar daqui a alguns anos, qual recado você daria para ela? Você já falou. Entrega a vida para Jesus. Entrega a vida Não há nada Jesus. mais valioso. Maravilhoso, cara. E essa pergunta, né? Se a gente largaria a família para seguir a Jesus, Abrão e Abraão passou muito por isso, né? Entre os 175 anos entre Abrão e Abraão,
Deus fala com ele 7 vezes. E nisso tem, enfim, desde a obediência, né, de saia da sua terra, larga sua parentela e tal, e até o sacrifício, vamos dizer assim. Então são 7 momentos. E viveu 175 anos, pai com quase 100, e aí você para pensar e fala, poxa, Deus nunca falou comigo. O pai da fé teve 7 vezes em 175 anos. Isso significa que Deus, então, estatisticamente falaria com ele uma vez a cada 25 anos. Uhum. E a gente quer sim esse pai presente e falando conosco o tempo inteiro. E ele fala o tempo todo, né, Fernando? E ele já fala o tempo inteiro, e ele já se comunica o tempo inteiro, né? Muitas vezes nós queremos ter as vozes audíveis, essa coisa toda, as visões, e eu ainda não tive esse momento claro, assim, de um encontro, não a questão de ser batizado de espírito, sim, mas um encontro, assim, com Deus mesmo, assim, sabe? Eu ainda não consegui decifrar isso, mas eu só trouxe aqui porque eu também largaria minha família inteira, largaria tudo para trás, tudo, 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 e não importa se ele vai demorar 25 anos para poder falar comigo, assim, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter, é viver como exemplo, é andar, é confiar no processo. Nada é rápido. Todos os grandes homens de fé, o pai da fé, se eu tivesse sentado aqui contando a história dele, está lá na Bíblia, mas estou falando assim, se a gente tivesse podendo ver ali os olhos dele, pode ter certeza que é de sofrimento, de problema, de desafios, de superação, de uma série de coisas, mas não há nada mais glorioso, que é o que eu espero, creio que você também, creio que você apresentando sua filha também, é chegar lá na porta e o nome está lotado no livro da vida. Acabou. E ser recebido e falar, seja bem-vindo, Fernando, seja bem-vindo, Rodrigo Espírito Santo. Eu vou citar, para finalizar, vou citar uma frase que você escreveu uma vez, num post seu, que dali me marcou muito. A minha missão aqui é, fazendo isso, né, apresentando mais vidas para Jesus e guiando a minha família nos caminhos também de Cristo, da palavra de Deus, é ser conhecido no céu e temido no inferno. Minha missão é essa. Uou! Bom, Fernandão, eu presto atenção muito nas coisas que você fala, velho. Muito mesmo. Você é um cara aqui, um instrumento muito poderoso, velho. Você não tem noção, eu acho que você tem noção, mas talvez você não tenha conhecimento dessas histórias, que são histórias silenciosas, sabe? Velho, você tem um impacto fodido, assim. Desculpa, eu não tô gravando, né? Muito, 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 muito forte, cara, na vida de muita gente. Amém, irmão. Te agradeço a Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando, te guiando, te usando como uma ferramenta, um instrumento poderoso, cara, para inspirar, às vezes, até crentes, mas para levar pessoas que têm o privilégio, cara, de ter o contato com você, que é um cara cheio de Deus. Que Deus continue te usando, então. Amém. Porque, cara, se tem uma pessoa que vai ser temida no inferno, que já é temida no Amém. inferno, és tu, viu, meu amigo? Amém. Amém. Seremos juntos, porque nós Amém. confiamos no nosso grande Salvador, o nosso Pai fiel, que não nos abandona, mesmo nos momentos de dor, que a gente está desanimado, preguiçoso, não querendo fazer nada, brigando. Eu fico imaginando ele do nosso lado, falando assim: meu filho, eis que eu estou aqui. Então, assim, ele não precisa de falar, a gente precisa de sentir a presença. Rodrigão, 1 milhão de obrigado, cara, Eu por que você ter agradeço. vindo aqui. Hoje eu sei exatamente o porquê, que foi uma guerra a gente conseguir achar uma agenda. Porque o mundo espiritual é muito sensível e a gente fica naquela, faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz, faz, Vai não ter uma faz. É guerrinha, sobre isso. vai ter uma guerrinha interna também, porque eu sei que muitos grandes nomes da nossa igreja, inclusive, já passaram por aqui, pessoas que me inspiram, são exemplo de fé para mim, o Josafá, Humberto Falcão, o Fred, que é um amigo muito querido,
Então tem muito o Alisson que recentemente gravou também, é um cara que com uma oratória impecável, ele fala muito bem, e eu creio que ele já leva muitas vidas para Cristo. Então eu, apesar de ter seguido a vida acadêmica, né, mas quando me deparo aqui na frente das câmeras, dá uma travada. Talvez não tenha sido só ali as armadilhas que nos impediram de ter gravado esse episódio antes. Mas o medinho também de passar vergonha ali, tanta informação que tem que dar, e às vezes a gente se embola um pouquinho ali para compartilhar a história. Mas eu espero de coração assim, e peço a Deus que o pouco que eu tenha falado aqui, que eu possa também ter inspirado algumas pessoas. Se eu levar uma única pessoa com esse vídeo aqui, já vai ter valido a pena, para que essa pessoa conheça a Cristo. É sobre isso, e nós temos certeza que vai ter essa uma pessoa que vai ser transformada, porque a criatividade do nosso Pai, do nosso Mestre, ela é incrível, ela junta improváveis. E aqui, cara, é um lugar, Rodrigo, literalmente de pessoas comuns com histórias inspiradoras. Então, toda vez que a gente grava o 63º episódio, eu já fico esperando o 64º. Nunca vou saber se vai ter o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, porque não é sobre isso, né? Mas pode ter certeza que esse dia aqui ficou marcado, porque nos enche de novo a continuar. A gente está se preparando para fazer uma conferência e eu já sei o tão quanto a batalha vem o tempo inteiro, falando desiste, para, não faz, o que você está mexendo com isso? Né? Mas a gente permanece, é sobre a bolinha, é permanecer, orar, estar em retidão. Meu querido, se você quiser deixar algum recado final a respeito até da sua clínica também, se você deixar, quem estiver assistindo aí, o Fredão está passando ali, mas fica à vontade. Bom, então, eu acho que não quero não, Fernando. Não, tranquilo. Então, maravilhoso. Galera, obrigado por vocês terem assistido, eu tenho certeza, é sobre isso. A gente está aqui para poder servir, simplesmente isso. Que Deus os abençoe grandemente e que todos os projetos que a gente faça sejam feitos como para o Senhor e não para os homens. Do simples ao grande. Ele é grande, então para ele não tem tamanho. Que Deus nos abençoe. Amém. Valeu. Uau! João, obrigado, viu? Que isso? Cara, Obrigado. desculpa aí, eu me senti tão à vontade que eu tava batendo um papo assim.